E aí, meninos, tudo bom? Essa questão, ela está falando de conservação de alimentos. Bem, antes de entrar na questão de falar especificadamente dela, algumas técnicas milenares você já conhecem. Por exemplo, a carne seca que você consome lá na sua casa. Ela é o quê? Ela é uma carne salgada. Para que existe? Para que ela é salgada? Quando não se tinha geladeira, isso não tem nem tanto tempo assim, você salgava a carne para impedir a proliferação de micro-organismos. Esses micro-organismos eles vão atuar na degradação da carne, a carne vai ficar estragada. Então você conservava aquele alimento utilizando sal. Depois, com o uso da geladeira, esse processo passou a ser utilizado só quando você realmente está com vontade de comer a carne seca. Então, você utiliza esse processo de salgamento da carne para conservar esse alimento. Aqui nessa questão, ele está falando de uma outra técnica utilizada para conservar o sabor doce do milho. Vamos dar uma lidinha. O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Primeiro, descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. Depois, resfriá-las com água corrente e, em seguida, conservá-las em geladeira. Pessoal, como que a temperatura vai influenciar nessa reação? Só um adendo. Quando você diminui a temperatura, ou seja, quando você resfria, por exemplo, um alimento, você diminui a velocidade de ação daqueles micro-organismos ou de próprias enzimas que vão degradar aquele alimento. Então é interessante vocês lembrarem disso também. Agora vamos lá. A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo seguinte argumento. Vamos analisar as alternativas. Letra A. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a sua saturação. Esse ocupa o lugar do amido que seria formado espontaneamente. Pessoal, ele não está falando de proteínas. Não ocorre transformação de proteínas em amido. E sim, ele fala lá bem claramente, transformação de carboidrato em amido. Então não serve pra gente. Letra B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose. Ele não cita pra gente oxidação, ele fala de uma transformação. Essa transformação não é uma oxidação, até porque a água fervente ela não vai estar atuando nesse processo. Letra C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Pessoal, essa questão é interessante. Vocês precisam lembrar lá da biologia como é que ocorre essa transformação. Essa transformação de um carboidrato, por exemplo, uma glicose em amido, ela ocorre pelo chamado processo de polimerização, está aumentando o tamanho da cadeia. Isso ocorre na presença de algumas enzimas. Uma enzima é uma proteína, vocês aprenderam na biologia. Então, com o aumento da temperatura, você desnatura essas enzimas. Logo, esse processo de conversão do carboidrato até o amido não vai ocorrer. Se não vai ocorrer, você não vai perder o sabor doce do milho, que é exatamente em função da presença desses carboidratos. Mas vamos continuar lendo. Letra B. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amidos. São destruídos pelo aquecimento. Pessoal, ele não cita a presença de micro-organismos, tá? Então você teria que realmente conhecer que quem é responsável por essa polimerização são enzimas e não micro-organismos. Letra E. O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução onde ocorreria espontaneamente a transformação dos carboidratos em amido. Galera, ele aquece, sim, mas em seguida ele lava. Se ele lava, não tem como desidratar. Não tem como você desidratar algo em presença de água e água potável. Então, não dá. A gente fica então com a letra C.